Hoje em especial, sinto a necessidade de uma palavra, de um conforto, porque estou cheio de dúvidas, de sombras, de saudades do não experimentado. Por mais que eu tente fugir, um mesmo tema o tempo todo me perturba. Eu estou sempre emocionalmente fragilizada, ele vem à tona em mim, a minha família. O meu pai nunca se importou comigo. Obrigou-me a carregar um sobrenome que serve apenas como peso, tentou comprar-me aos 6 anos de idade com uma boneca, aos 15 com um anel. Um trio feminino cuidou de mim ao longo desses 23 anos, tia, avó e mãe. Papéis distorcidos que não consigo compreender. E esta é a maior razão do meu dilema, Padre. Aquela a quem foi conferido o papel maternal por vias biológicas nunca teve tal representação na minha vida. Mãe em meu coração sempre foi a minha avó. Pai também. Nunca fui chamada de filha por ninguém. Desconheço o que seja um cafuné antes de dormir. Quando as coisas não vão bem, penso na grandiosidade de uma simples intercessão da mãe por uma filha. De uma bênção, talvez. Penso, imagino, sonho. Não reclamo. Também agradeço. Não reclamo apenas. Eu também sei agradecer. Afinal, tenho uma avó muito especial, mas que deseja ser avó, pois quer ver a filha exercer seu papel de mãe. Espera pelo amadurecimento futuro da menina que, aos 53 anos, ainda enxerga a si mesma e aquela a quem deu a luz como personagens de uma brincadeira de casinha. Sinto que não reconheço os meus pais como tais. Logo, não os amo desta forma. Amo a minha mãe como tia, irmã, prima, mas como mãe não. Quanto ao meu pai, não o desejo nada de ruim. A ele apenas a minha indiferença. É o melhor que consigo lhe oferecer após tantas decepções. Pergunto-lhe, Padre, é possível que o meu amor e louvor a Deus sejam sinceros se não sou capaz de amar essas criaturas cuja herança genética está disposta em mim? Por muitas vezes questiono a possibilidade de alcançar intimidade com Deus se não sou capaz de um sentimento tão natural, mas que para mim assemelha-se ao arco-íris que tanto aprecio, entretanto, nunca serei capaz de alcançar. Peço sua bênção com todo o meu carinho e admiração filiais. Claro, não vou dizer o nome da pessoa, mas veja bem, minha filha. Primeiro, obrigado pela sinceridade e pela riqueza da sua partilha. E eu faço questão de ler este e-mail, minha gente, porque ele tanto pode ser curativo, isto é, pode nos ajudar a curar as feridas do nosso coração, sobretudo no que diz respeito aos nossos relacionamentos, como ele pode ser também um e-mail preventivo. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo com a forma com que as famílias estão sendo gestadas nos dias de hoje. Tenho muito medo dessa antecipação, dessa maternidade muito cedo, assim como eu falava ontem no show de Aparecida, para quem pôde acompanhar. Tenho muito medo dessa maternidade que se resume a ser uma função biológica. Isto é, pariu, colocou o filho no mundo, mas não cresce um vínculo, não se estabelece um vínculo de responsabilidade que a maternidade precisa ter. Minha filha, a primeira coisa, você precisa livrar-se deste peso. Amor não é uma obrigação. O amor, ele nasce de um processo natural da vida. Não adianta nada eu dizer para você assim, olha, você tem que me amar. E eu sei que às vezes o vínculo biológico, ele se impõe a nós como uma obrigação. E é natural que a gente viva o peso dessa imposição, porque isso faz parte de uma cultura. O meu irmão está aqui do meu lado e eu preciso amá-lo. Só que a gente precisa entender que muitas vezes o amor, ele passa também pelo contexto da nossa razão. Pode ser que você tenha dificuldade de amar a partir do sentimento. Como é que eu posso amar o outro a partir da razão?
Quando eu descubro que eu não tenho nenhum sentimento que me aproxima dele, mas ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso respeitá-lo. Ao mesmo tempo eu racionalizo que eu preciso ter pelo menos um vínculo respeitoso por ele. Agora, a obrigação não pode ser o peso. Porque se você considera o vínculo como um peso, quanto mais você tentar amar, mais você vai rejeitar. Porque, infelizmente, você é fruto de uma história que você não escolheu. Mas agora você precisa resolver este impasse dentro do seu coração. Você agora precisa reacomodar essas pessoas na sua vida. Então, reacomodando essas pessoas na sua vida, você vai conseguir ser honesta com você mesma. E até mesmo dizer para essas pessoas: olha, você é meu pai, mas eu não o interpreto como meu pai. Me desculpe. Às vezes, minha gente, quando nós verbalizamos essa situação, nós começamos a consertar dentro de nós o sentimento que estava estragado, e nós começamos a viver essa dimensão racional do amor, porque nós até colocamos o outro no lugar certo, não é verdade? Por mais doloroso que seja, às vezes o outro precisa escutar isso de nós. Olha, nós temos uma obrigação biológica, mas se a gente não fizer esta obrigação ter um colorido a mais, isto é, se a gente não partir para a construção de um vínculo que seja superior a esta obrigação, a gente vai correr o risco de ficar a vida inteira ao lado um do outro, vivendo uma obrigação que não realiza, que não faz crescer, e que com o tempo pode virar desrespeito. É por isso que eu digo que é importante a gente ter coragem de reconhecer. Eu sei que para nós mineiros, por exemplo, é muito difícil. Eu me recordo que vivi durante muito tempo um conflito muito grande em não ser capaz de reconhecer o mal que muitas vezes a formação da minha mãe me causava. Pode parecer agressivo isso, não é verdade? A gente dizer que na formação que a nossa mãe nos deu, existem defeitos sérios. Porque mãe é sagrado. A gente considera uma realidade sagrada. E porque é sagrado, a gente não tem coragem de reconhecer o que é frágil. Só que isso não é uma verdade. É sagrado? É. Mas nós temos o direito de reconhecer aquilo que a nossa mãe nos legou, nos deixou e que nós não queremos levar conosco. São aqueles aspectos da personalidade que você acabou tendo que assimilar porque era sua mãe, que você não teve coragem de reconhecer para você mesmo que aquilo era um peso, que aquilo não era um valor. Eu não sou obrigado a levar comigo os defeitos da minha mãe. E toda vez que eu me coloco diante da minha mãe, eu tenho que ter uma clareza para reconhecer o que dela está em mim, que é um peso que não vale a pena ser levado. Aí eu fico com a melhor parte. Na vida a gente tem que ter essa coragem de fazer essa triagem do que o outro está nos herdando. Porque muitas vezes nós levamos conosco um peso hereditário que nos impede, que nos priva da felicidade. É igual conflito em família, minha gente. Todo mundo tem dificuldade familiar. Mas essas dificuldades ficam ainda maiores quando nós não sabemos dividir os pesos e dizer: olha, esse peso é seu, eu não tenho obrigação de levá-lo para você. Não é verdade? Quando você é capaz de reconhecer os fardos que o outro está colocando sobre você, que ele não tem o direito de colocar. É como aquele e-mail que uma vez nós recebemos aqui, de uma moça que dizia que não aguentava mais sofrer por causa da família dela. E aí ela dizia: padre, eu já cheguei à conclusão que eu mesma não tenho problema. Eu fico o tempo todo absorvendo os problemas da minha casa, os problemas da minha família. E naquele momento eu dizia para ela aqui que ela precisava ser honesta com ela mesma. Ela não tinha o direito de sacrificar a vida dela, porque a irmã não dava jeito na vida, porque o irmão não tomava um jeito. Veja bem, a nossa ajuda, ela precisa ter um limite, porque senão ela vira um assistencialismo que vai manter o outro na inércia a vida inteira. Por isso, minha filha, que você, ao constatar
que a sua mãe só é biológica, que você não nutre por ela um amor de filha, que ela não representa essa maternidade na sua vida, ela pode ser até uma tia, mas você não tem por ela um amor materno. O que a gente vai fazer? Você vai negar isso para você? Agora, você não precisa desrespeitar essa mulher. Você pode ter por ela esse amor mais racional, que é aquele que, olha, eu sei que ela é minha mãe, por ela tenho um respeito, e quem sabe a partir desta verdade, você comece a construir um vínculo bonito com essa criatura. Porque a vida é assim. Quando nós somos honestos com os nossos sentimentos, a gente começa a ter condições de trabalhar esses sentimentos e de melhorá-los. Nós sofremos dobrado, minha gente, quando nós mentimos para nós mesmos. Toda vez que nós temos dificuldade de assumir a nossa verdade pessoal, nós nos impomos um fardo que é altamente destruidor. Eu já contei essa história aqui, mas volto a dizer. Aquele filme A Missão, que conta a chegada dos jesuítas ao Brasil, tem uma cena muito bonita. Um rapaz comete um crime logo no início da história, e ele, para se colocar, para ele imputar a ele mesmo um processo de culpa, o que ele fez? Ele amarrou sobre as costas dele um fardo imenso, como se fosse uma mochila enorme, pesadíssima, que ele passou a levar ao longo da vida dele. E todo mundo já tinha dito para ele, larga esse fardo, você não precisa carregar isso. Era uma maneira pública de mostrar que ele estava arrependido pelo mal cometido. Ele levou aquele fardo a vida inteira. E o momento em que ele deixa cair aquele fardo, é lindo no filme. Quando ele de repente está subindo, escalando uma montanha, e aí ele não consegue mais segurar aquele fardo, e mesmo contra a vontade dele, aquele fardo vai embora. E quando aquele fardo cai, que ele vê aquela montoeira de coisa que ele levava sobre as costas, rolando pela cachoeira, ele tem uma crise de choro, mas de um choro purificador. Foi bonito ali ver a reconciliação dele com ele mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, por falta de ter coragem de assumir a nossa verdade pessoal, a gente se impõe um fardo muito doloroso. É uma maneira de alimentar dentro de nós, esse processo de culpa. É estranho isso. Como nós somos facilmente autodestrutivos. E corrigir esses sentimentos desordenados dentro de nós é uma tarefa. Eu fico pensando, que todos os dias nós temos uma tarefa para realizar. Quando chega ao final do dia, você precisa fazer a sua faxina afetiva. Quais foram os lixos que hoje julgaram sobre você? Quais foram as palavras que não valeram a pena? Ou o contrário, onde é que eu vou guardar aquele amor que eu recebi? Onde é que eu vou guardar o cuidado que me foi dispensado? Todos os dias nós temos acontecimentos bons e acontecimentos ruins. E todo dia antes de ir dormir, nós precisamos fazer a reunião desta vida que nos foi oferecida e a gente saber o que a gente faz com tudo isso agora. O sentimento é a mesma coisa. Quando eu começo a guardar dentro do meu coração os sentimentos estragados, eu vou me estragando com eles. Por isso, minha filha, que você não precisa ter medo de reconhecer que você não ama sua mãe como mãe, mas a partir desse reconhecimento, você precisa se comprometer por causa de você mesmo, antes de ser uma situação que diz respeito a ela. É o seu conforto antes de qualquer coisa. Você acomoda a sua mãe aí, a partir desse amor mais racional. Tudo bem, ela é minha mãe de sangue, eu preciso respeitá-la. E quem sabe, assumindo esse sentimento dentro de mim, eu tenha condições de estabelecer com ela um vínculo mais maduro, um vínculo mais leve, quem sabe.